Olha, a lei da de Trindade. 3, ela está permeada em tudo. Se você observar, ela tem, por exemplo, a parte aqui que eu gosto muito de citar, que seriam as 3 cores primárias, por exemplo. Sim. O azul, o vermelho e o amarelo. Isso me impressionou tanto, Vaninha, quando eu tinha 15, 17 anos. Na verdade, eu conheço as leis primárias da escola. Mas quando eu parei para pensar e estudar essas leis da natureza, desde a infância, como você sabe a minha história, que eu fiz o símbolo da minha empresa com as 3 cores primárias, justamente para representar as possibilidades que eu tinha naquela época. Eu nem sabia de que seria a empresa, então todas as empresas que eu já passei, que eu montei, e graças a Deus, fui bem sucedido em lojas, em comércios, em aluguéis e coisas, eu sempre uso esse mesmo símbolo, justamente porque ele é um símbolo de que tudo pode evoluir. Existem 3 passos para o autoconhecimento objetivo: observar, significar e escolher. E aqui neste podcast eu vou aclarar a sua visão da natureza humana, porque quando você foca na sua própria história de vida, as suas escolhas ficam objetivas, porque a grande verdade humana é a seguinte: as lutas do dia a dia passam, mas o autoconhecimento objetivo fica. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta Conversa no Quintal. Eu sou Ailton Souza e esta Conversa no Quintal é sobre se conhecer e conhecer o ser humano onde habitamos. É sobre distinguir cada uma das incríveis conexões com pessoas ao nosso redor. Aqui, sempre comigo, a Vaninha, que representa você, internauta, em nossas conversas. Tudo bem, Vaninha? Tudo jóia, Ailton. Bom, hoje a nossa conversa vai ser um pouquinho diferente, né? Porque a gente está aqui com o manual, né, de gente, né, que é o livro da sua autoria. E tem chegado algumas perguntas para a gente, algumas dúvidas sobre a questão do manual, né? Sim. Então a gente vai hoje falar um pouquinho das leis, né? As leis da humanidade. Isso, das leis da humanidade, e ampliar um pouquinho mais sobre a lei de 7, né? Que hoje tem chegado mais perguntas para a gente. Certo. Bom, falar das leis da humanidade, primeiro a gente tem que exemplificar para as pessoas, não exemplificar, mas primeiro nichar essas leis. Porque existem várias leis, né, Vaninha? Sim. Existe a lei da gravidade, a lei de Newton e várias outras leis que a gente estuda na escola. Mas essas leis que regem a natureza, portanto regem a humanidade que está inserida dentro da natureza, muitas vezes elas não são discutidas. A gente conhece elas, mas assim nem dá tanta importância. Sim. E também tem um outro detalhe: muitas vezes a gente não se aprofunda nela, fica só ali na curiosidade mesmo. E quando a gente faz o curso Manual de Gente, a gente aprofunda um pouco mais nisso para entender como se formam as personalidades. Sim. Porque como a humanidade está num contexto de dentro da natureza, as personalidades estão dentro das pessoas, a gente tem que entender essas leis que regem a natureza para entender a natureza humana. Por isso que essas leis são tão importantes. E as principais delas que a gente desce mais a fundo são a lei da unidade, a lei de 3 e a lei de 7. Então a gente pode conversar um pouquinho sobre cada uma e descer onde o internauta perguntou aí, para a gente poder estar realmente respondendo a essas perguntas, né? Sim. Você poderia então começar explicando para a gente, dar uma pincelada um pouquinho, né, na lei da unidade. No início ali, né? Sim. Tudo começa numa unidade. Então, tem vezes, inclusive, que eu gosto de exemplificar. Às vezes a pessoa fala assim: nossa, mas eu comecei meu negócio do zero. É aí mesmo que nós temos que começar. Porque o mundo começa em 0 e depois vai para o 1. Sim. Tudo começa, na verdade, em 0 para ir para o 1. Primeiro você não tem nada e depois tem o 1, que é alguma coisa. Então aí está a lei da unidade representada. Todos nós somos unidade. Inclusive eu trabalhava com informática, como você sabe, e o computador ele funciona com códigos binários, que é só 0 e 1. Então ela representa, essa lei ela é muito representativa nisso, porque ou é 0 ou é 1.
não tem números, outros números, é só 0 e 1. Sim. Tudo nela é escrito, todas as coisas digitais são escritas em 0 ou 1. Então todas as vezes que eu via alguma coisa do digital, eu remetia à lei da unidade, porque ou não existe nada ou existe. E a partir daí, essa unidade que se formou, então nós, por exemplo, somos unidades. Cada ser humano é uma unidade. E para a pessoa entender o que eu quero dizer com unidade é o seguinte: se eu pegar uma célula, por exemplo, do corpo humano de qualquer pessoa no mundo, por mais que levar num microscópio e for a fundo, a ciência consegue deduzir e separar ali um DNA. Então aquela pessoa, aquele corpo ali, aquela estrutura, ela é única no mundo inteiro. Sim. Então existem milhões, bilhões de pessoas e nenhuma delas é exatamente igual a outra. Cada uma é uma unidade. Então esse conceito de unidade, ele não é só para o ser humano, ele é para a natureza como um todo. Se eu pegar, por exemplo, um pedacinho de ouro e analisá-lo ali, eu consigo, os especialistas, na verdade, né, conseguem identificar ali onde ele foi retirado, em que parte do planeta ele é, de acordo com as suas características. Mas tudo não é ouro? É ouro, mas você consegue ver a procedência de uma pedra, você consegue ver todos os tipos de situações que englobam a unidade. Então se você pegar uma célula de algum animal, você consegue, levando ao microscópio, e os estudiosos conseguem identificar de qual animal é, e se for uma coisa, se for, por exemplo, um animal que já foi morto há muito tempo, eles conseguem até identificar o tempo dele, quanto tempo tem que foi morto e tudo por aí. Tudo isso acontece baseado na lei da unidade, de que um único representa todos os outros. Se eu pegar um único leão, eu consigo representar todos os leões que vivem no mundo. Sim. Por mais que existam pequenas diferenças de detalhes entre um e o outro, sim, mas eu consigo identificar toda uma unidade ali. Então a lei da unidade está permeando a natureza em tudo. Ela é o início da coisa toda. Sim. Isso também está representado até a nível de planeta. Se eu posso pegar desde uma pedra ao planeta Terra, compará-lo, no caso, com o universo, que tudo nele vai ser único, até onde se sabe. Então tudo é específico e tudo está numa unidade que você pode multiplicá-la ou dividi-la de acordo com a situação. Então é assim que funciona a natureza. E dentro dessa natureza está o ser humano. Por isso a gente desce na lei da unidade e começa tudo a partir do zero. Então todas as vezes que alguém falar assim, nossa, mas eu comecei do zero, eu sempre lembro e eu sempre aconselho de ser lembrado. É do zero mesmo que as coisas começam. Que bom que você está começando do zero, porque é melhor começar do zero do que começar do menos um, né? Verdade. Não, isso é tão real que cada ser humano tem uma digital, né? Cada ser humano tem uma digital, um DNA específico. Então, somos uma unidade. Sim. Não só pessoas, como coisas, natureza, árvores e tudo mais. Tudo forma-se uma unidade. E parece simples, sabe, Vaninho? Mas quando você pensa isso no contexto mundial ou planetário, ele acaba sendo uma lei muito forte. E todas essas leis que nós vamos estar discutindo aqui, que provavelmente serão 3, lei da unidade, lei de 3 e lei de 7, para ficar bem claro, todas elas, uma tem que respeitar a outra. Então, à medida que nós formos andando, nós vamos ver. Isso está respeitando a lei anterior? Então, a lei da unidade ela tem que ser respeitada. Só para você ter uma ideia final, os ímãs têm, por exemplo, umas características de ser positivo e negativo os polos. Se eu partir, é uma unidade, vamos imaginar uma pedra ou uma barra de ferro com um ímã, e se eu partir aquilo e fizer dele 2 unidades, para ele ser considerado 2 unidades, todas as duas têm que ter, cada uma, as suas características. Então, quando eu parto um ímã, imediatamente o positivo e o negativo dele se formam naquela peça. De forma que, quando eu tenho uma peça maior, eu tenho um positivo e um negativo. Sim. E se eu parti-la no meio, as 2 peças ficam sendo unidades separadas. Então eu tenho aqui um positivo e negativo e aqui um positivo e negativo, ou seja, são 2 unidades separadas. E se eu separar novamente, cada uma vai ter a sua vida, vai se tornar uma unidade.
Isso vai até o nível atômico, para você ter ideia. Ele entra pelo nível celular e vai em todos os níveis de divisão até chegar ao átomo. Sim. Você deixa bem específico, né, aqui no manual, né, Sim. no curso também. E logo em seguida da lei da unidade, você começa a falar da lei de 3. Também é uma lei muito importante no contexto da humanidade em si, justamente porque é a lei da criação. Então, quando um ser se une a um outro ser, é como se fosse... vamos comparar aí com o ser humano, que é o mais fácil. Gameta feminino, gameta masculino, que se formou, juntando ali, eles têm juntos propriedades para juntos fazerem um ser que no primeiro momento fica sendo depositado geralmente na fêmea, e a partir daí ele se desenvolve por um período e nasce, multiplicando-se e perpetuando aquela espécie, que nesse caso é o ser humano. Mas também com os animais acontece isso. Existem aí uma linha de animais hermafroditas. A minhoca por exemplo, hermafrodita. Ela tem os 2 sexos nela mesma. Mas já se foi estudado, e eu já andei olhando bastante sobre isso, de que eventualmente se sobrarem somente uma fêmea ou somente um macho de uma espécie, que aquele macho ou aquela fêmea, ele tem condições de desenvolver pela natureza, a longo prazo, um gameta que lhe falta. Ou seja, em poucas palavras, rindo um pouco, se a mulher acabasse no mundo ou o homem acabasse no mundo, as pessoas se virariam. Provavelmente, com o passar dos anos, o homem poderia dar à luz. Desenvolver uma coisa longa. É a própria desenvolvimento da natureza. Porque nós somos dotados dessas possibilidades, porém, foi a maneira que a natureza arranjou para se perpetuar com mais facilidade, né? Sim. Aqui na lei de 3 você dá vários exemplos, né? Não só humanamente, né, falando, né, de animais, como você cita aqui a questão Olha, a lei de 3, ela está permeada em tudo. Se você observar, ela tem, por exemplo, a parte aqui que eu gosto muito de citar, que seriam as 3 cores primárias, por exemplo. Sim. O azul, o vermelho e o amarelo. Isso me impressionou tanto, Vaninha, quando eu tinha 15, 17 anos. Na verdade, eu conheço as leis primárias da escola. Mas quando eu parei para pensar e estudar essas leis da natureza, desde a infância, como você sabe a minha história, que eu fiz o símbolo da minha empresa com as 3 cores primárias, justamente para representar as possibilidades que eu tinha naquela época. Eu nem sabia de que seria a empresa. Então todas as empresas que eu já passei, que eu montei, e graças a Deus fui bem sucedido em lojas, em comércios, em aluguéis e coisas, eu sempre uso esse mesmo símbolo, justamente porque ele é um símbolo de que tudo pode evoluir. Porque a lei, as cores, por exemplo, ele é permeada pela lei de 3 e também pela lei de 7. Então, nas cores, é fácil você ver as 3 aplicadas. Por exemplo, eu tenho o vermelho, que é uma cor específica, eu tenho o amarelo e tenho o azul. Então, são unidades, não são? São 3 unidades de cores. A partir do momento em que elas se misturam, eu chego numa certa mistura que ela chega nas cores do arco-íris. E aí eu passo para a outra lei, que é a lei de 7. Então, ela também respeita tanto a lei da unidade, quanto a lei de 3, quanto a lei de 7. Então as cores do arco-íris, elas são um exemplo muito clássico do passeio que a natureza faz nas 3 leis que regem a natureza. Unidade, cada cor é uma. A lei de 3, as 3 cores primárias que geram as outras cores, que são as matizes principais. E a lei de 7, que é quando espraia-se num arco-íris nas 7 cores, e aí multiplica-se mais do que isso, que são derivativos dessas primeiras. Mas tudo são graduações das primeiras 3, que geraram 7 e por aí em diante. Então é onde a gente tem hoje uma multiplicidade de cores. Você pega um programa, por exemplo, ele tem lá 200, 300, 500 ou 1000 cores, ou até mais. Então, todas essas multiplicações de cores são derivadas dessas mesmas cores iniciais, porém respeitando todas elas, essas regras da natureza. Isso é natural, isso é naturalmente acontece.
Então, a lei de 3, ela é muito importante em todos os contextos, porque ela é o início da coisa. A gente costuma falar que a lei de 3 é a lei da multiplicação, é a lei da criação. Quando uma coisa quer ser replicada, ela se baseia, a natureza se baseia na lei da criação, na lei de 3, que é a lei da multiplicação das coisas. Quando ela quer simplesmente fazer uma parte nova, ela se vale, a natureza se vale daquela lei para sair do outro lado. Sim. Ela é bem importante. Que você dá vários exemplos, né? Vários exemplos. Por isso que tudo são 3 dimensões. Sim. Por exemplo, Pai, Filho, Espírito Santo, passado, presente e futuro, e várias outras coisas, inclusive dentro de nós. O próprio cérebro trino, por exemplo, que são 3 partes. Então a natureza, ela sempre trabalhou nessas leis. E a gente, incrivelmente, não estuda essas leis na escola. Não. É incrível. Aí existem a regra de 3, que a gente estuda na matemática. Tudo isso é baseado na matemática de 3. Então tudo é válido pela mesma regra raiz, que é a natureza, né? Que comanda, na verdade, tudo. Porque, Vaninha, eu converso com pessoas e quando a gente explica certas coisas, eu tenho a impressão de que muitas pessoas esquecem que nós, seres humanos, somos parte da natureza. Verdade. Eu vejo assim, tem hora que você fala assim, nós somos animais racionais. A pessoa olha assim, com estranheza de a gente ter chamado aquela pessoa de animal. Nós todos somos animais racionais. Então é importante a gente nunca se esquecer de que nós somos natureza. Verdade. Então é muito importante assim, porque a gente consegue viver melhor com a natureza. Se a gente não esquecer que somos parte dela, a gente consegue conviver melhor e respeitar mais. Até um dos motivos que a gente sempre está rodeado, no caso eu gosto de natureza, de procurar coisas. Às vezes a gente está fazendo uma live, poderia fazer num ambiente fechado. Verdade. Seria mais agradável, por exemplo, em relação a ruídos, em relação a interrupções, mas eu sempre gosto de estar conectado à natureza, sempre procurei a natureza porque eu me vejo parte dela. Então, não sou aquela pessoa fanática ali e tal, mas eu respeito muito todos os seres, porque eu vejo que onde há vida e natureza, cabe o ser humano se desenvolvendo ali também. E se a gente respeitar, provavelmente a gente vai ser respeitado. E essa conexão da gente com a natureza acaba conectando a gente com Deus, né? Porque quando eu vejo essas leis que você coloca aqui no manual, eu logo lembro de Deus, né? Que a perfeição de Deus em criar tudo e nos colocar ali no meio, né? Dessa criação. A própria Trindade, né? Pai, Filho, Espírito Santo. Tudo isso é muito simbólico, muito representativo de como as coisas acontecem, né? Sim. Então, quando você... se você parar para pensar, até no dia a dia, outro dia eu estava lendo como fazer um discurso e a pessoa que explicava falou que os maiores oradores aí, Obama, Steve Jobs, esses grandes personagens aí e outros, que eles sempre faziam, foi estudado, e sempre faziam discursos dividindo um assunto em 3 partes. Então você pega um assunto, mesmo que ele seja muito complexo, divide em 3 e se você precisar, subdivide aquela partezinha, uma delas em 3 e novamente em 3, até você cobrir o discurso inteiro. Então, até na conversa, na comunicação, nos diálogos, tudo... Tem que ter um início, meio, fim. Você consegue ter um embasamento da lei de 3. Verdade. Agora mesmo você utilizou início, meio e fim. Então tudo isso está tão natural para a gente que às vezes a gente não para... Nem percebe, não para para pensar. Né? Então a gente acaba se atendo em detalhes que são relativamente desnecessários e não desenvolve muito isso. E na personalidade, no autoconhecimento, que é sempre o assunto principal nosso, a lei da natureza, ela é um dos fatores, um dos pontos principais. Então a gente costuma muito aprofundar nisso, descer nisso, para que a pessoa tenha um entendimento maior e aí haja um outro olhar sobre isso. Antes de você descer, um pouquinho, você vai descer falando para a gente mais sobre a lei de 7, né? Sim. Mas teve uma pergunta para a gente do internauta, que já teve acesso, né, ao manual, perguntando se essas 3 leis elas estão totalmente interligadas. Totalmente interligadas e dependentes uma da outra. Quando você for olhar esses exemplos, sempre lembre de 2 principais. O primeiro deles
são as notas musicais, que são 7 notas musicais e fazem todas as músicas do mundo. E se você for olhar as notas musicais, elas são muito matemáticas. Então ela tem para menos, por exemplo, num violão você tem 3 cordas mais grossas e 3 cordas mais finas. E por aí vai. Quase todo instrumento, aí vai depender de particularidades, ele tem uma maneira de reproduzir essas 3 leis na prática. O que salta mais aos olhos são as notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e volta no Dó num nível maior, né? Mas todas elas estão totalmente ligadas. E o segundo exemplo para você sempre confirmar isso, e que é o que eu gosto mais, é o das cores, né? Como eu tinha citado. Porque você tem a unidade, a lei de 3 ali aplicada e a lei de 7, que é quando você olha um arco-íris e aí a própria natureza vai até aquele caminho ali do arco-íris, ela te entrega isso. Quando você está olhando ali depois de uma chuva e por aí vai, você consegue ver bem nitidamente essas cores, e isso aí é no mundo todo, são as leis, então elas não mudam. Então é muito importante que você entenda essas leis que são imutáveis para entender como elas te impactam como pessoa. Sim. E eu queria que você falasse, explicasse, descesse um pouquinho mais para a gente agora, né, falando sobre a lei de 7, que são onde tem mais dúvidas dos nossos internautas. A lei de 7 ela é mais complexa justamente porque ela envolve várias outras coisas. Por exemplo, quando eu vou estudar as vibrações, como as vibrações se comportam. Então, por exemplo, a lei de 7, ela é muitas vezes chamada de lei de multiplicação. Quando eu vou multiplicar alguma coisa, na verdade, ela usa um divisor para multiplicar. Quando eu falo um divisor, eu quero dizer que tudo que começa a ficar muito grande, a natureza parte em 7 partes. Então a natureza parte em 7 partes e cada uma dessas partes tem a sua característica. E daí, a partir daí, ele segue aquela linha. Então, a lei de 7 explica um monte de coisa. Por exemplo, alguns fenômenos, que inclusive alguns são do nosso dia a dia. Não sei se você sabia, mas, por exemplo, a lei de 7 explica, por exemplo, por que quando você começa a ir na academia, você está empolgada e depois você, muitas vezes, murcha um pouco. Você se desempolga. Por que acontece isso? Justamente por causa da lei de 7. Então, para poder entender a fundo, eu vou tentar dar algum exemplo, talvez não fique tão claro, mas assim, depois eu tenho aqui que eu posso dar um exemplo mais completo para a pessoa entender. Mas o conceito é o seguinte: quando eu tenho uma onda sonora que funciona na natureza, né? Ela é regida por essa lei de 7 da natureza, essa onda sonora, essa vibração, vamos pôr como se fosse uma música, uma parte de uma música. Ela sai, todas as vezes que eu tenho um barulho, um som, que sai do nível 1 para ir ao nível 2, ele é tão amplificado que ele se parte em 7 partes, que são as notas musicais que nós conhecemos. Só que elas têm uma característica, Vaninha. A primeira nota musical, ela tem uma velocidade de vibração. Então tem todo um tempo de ela ir do ponto 0 até o ponto 1. Do ponto 1 para ir até o ponto 2. Do 2 ao 3 e assim até o ponto 7. Sim. Então, quando eu tenho na onda, na vibração, eu tenho esse movimento, essa vibração, essa frequência não é igual em todas as partes. Então a onda sozinha, ela não vibra igual na primeira parte, na segunda, na terceira. Não é. Eu costumo dar um exemplo que é muito mais fácil para que todos entendam. Sim. Vamos supor que você tem um carro saindo do ponto A até o ponto B. E que esse carro, ele tem que deslocar, e pelo deslocamento ser muito longo, você vai partir ele em partes. Então quando você sai daqui e vai no ponto B, vamos supor que sejam 100 km. O que acontece? Nesse caminho, vai ser um caminho longo, vão ter subidas, descidas, quebra-molas, obstáculos às vezes, ou às vezes você vai parar para alguma coisa. Então as velocidades
Você chegou no ponto B, mas as suas velocidades não são iguais. No primeiro trecho você teve uma velocidade, no segundo outra, no terceiro outra. Então, à medida que você foi desenvolvendo a sua viagem, à medida que o som vai de A para B, ele perfaz um caminho onde as vibrações são diferentes. Então, comparando com o carro, é como se no primeiro trecho o carro vai de uma certa velocidade. Sim. Num segundo, ele mantém mais ou menos a velocidade, mas dá uma pequena variada. No terceiro para o quarto trecho, todas as vezes ele cai de velocidade. Então, é onde há uma refreada de velocidade. E aí depois, no quarto para o quinto, volta a subir, do quinto para o sexto e do sexto para o sétimo. Volta a subir com variações. O que acontece é que do sétimo para a próxima fase, ele tem uma grande variação também novamente. E essa variação é a menor, ou seja, ele se refreia. O que eu quero dizer para isso que vai impactar o ser humano? Sim. É que a natureza, se você dividir em 7 partes, na parte 3 para a 4 e da 7 para a 8ª, ela freia sozinha o acontecimento. Então quando você vai numa academia, hoje eu estou animado, amanhã eu estou animado, mas depois de amanhã eu já estou começando a me desanimar. É justamente onde eu tenho que se eu desejo aquilo, eu tenho que colocar energia. Porque eu começo com muita energia, mas o meu nível de energia X é insuficiente para quando a natureza me frear. Então, quando der ali da terceira para a quarta fase, vamos dizer assim, terceiro para o quarto dia que eu for na academia, vai acontecer alguma coisa que eu vou me sentir desanimado naturalmente. Isso é a natureza falando comigo. Tá. Igual eu sinto fome, é natural que ela no terceiro para o quarto dias ali, dependendo da divisão que fizer de um grande evento, na terceira para a quarta fase, vai haver uma espécie de um desânimo, de um refreamento. Na verdade, é a natureza que faz com que a coisa se refreie natural. Então, o que acontece? Quando você começa uma coisa, aquela energia não é suficiente para que você chegue do terceiro para o quarto passo daquela sua jornada. E nem do sétimo para o oitavo. Todas as vezes que você quer mudar de nível, então você está indo fazer uma tarefa e quer mudar de nível naquela tarefa. Sim. Então você tem que ter um esforço, uma energia muito maior naquele dia, entre o terceiro e o quarto passos, e o sétimo e o oitavo. Então, com autoconhecimento e você conhecendo essas leis a fundo, é muito mais fácil você lidar, por exemplo, com aquela euforia que a gente fica no início quando você vai fazer alguma coisa. Guarde energia, porque essa energia vai ser necessária daqui a pouco. E talvez naquele dia, naquele momento, você não vai ter tanta energia, porque você gastou muito no início. Então a gente se empolga, vai lá e compra um kimono, por exemplo, que eu vou fazer uma luta, vou lá e faço uma matrícula e tal, e aprendo o grito da luta. Quando for no segundo dia eu vou, quando for no terceiro, pro quarto eu já estou, estou com corpo dolorido. É nessa hora que eu tenho que colocar energia. Isso é natural, mano. Isso não é exclusividade de uma luta ou de um acontecimento. Todos os eventos que envolvem natureza, incluindo nós, estão dentro desse núcleo da lei de Sete. Então a gente acaba entendendo muito melhor o que acontece e por que acontece. Então, a lei de Sete é muito importante. Eu tenho um ciclo completo que eu posso estar passando aqui para você. Para exemplo, né? Quando eu estou, por exemplo, durante o dia da semana, uma das coisas mais simples da pessoa enxergar primeiro. Eu tenho a semana segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Tem pessoas que guardam sábado, tem pessoas que guardam domingo, mas indiferentemente disso. São 7 dias e depois muda de nível. Sim. Então lembra bem, imagina que na quarta-feira você tem tendência de estar um pouco mais murcha, você tem que pôr energia para que a sua semana ande. Verdade. E depois, quando chega, vai quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, vamos supor que você guarde o domingo. Aí você está vibrando e tal, quando chega no fim de semana, no final do domingo, no outro dia, seria o 8º dia. Então seria o 8º passo. Do 7º para o 8º, é onde você tem que colocar energia. E isso, Vaninho, explica para nós seres humanos
por que que eu tenho que ter, por exemplo, energia, por que que eu me sinto cansado, muitas vezes desanimado, quando chega domingo à noite, que passa aquela musiquinha do Faustão, que passa algumas coisas assim na TV que você já fala, ai meu Deus, amanhã é segunda-feira. Então, você tem que ter energia, e já sabendo disso, é mais fácil você alocar uma energia para isso. Então a lei de Sete, ela está em tudo. Se você começar a parar para observar, ela está em tudo. Por exemplo, tem muita coisa que nós, seres humanos, não sabemos. A gente quando estuda até sabe isso, mas muitas vezes a gente não lembra. Por exemplo, o modelo, eu até anotei aqui, ó, o modelo Rutherford-Bohr, que faz com que as 7 camadas eletrônicas do átomo. Em cada camada, os elétrons possuem uma quantidade fixa de energia, que eles apelidaram lá de K, L, M e assim por diante, até dar 7 níveis. Ou seja, isso está dentro de nós e funcionando em toda a natureza, a nível microscópio, e a gente às vezes estuda isso na escola e não dá muita importância. E por que 7? Justamente por causa da lei de 7. Tem as especificidades ali. Então, além de ser o micro, é também o macro. Muitas pessoas discutem se nós não temos só 7 planetas ao invés de 9. Fica aquela discussão, que é assim, que é assado, se considera o Sol como que não é, todos os planetas, aí tem o tamanho do planeta, pode ser considerado ou não, mas antigamente se consideravam 7 planetas principais. Eu não sei se o que mudou foi o poder de observação, as referências, mas eu sei que isso tudo nasceu em 7. Por exemplo, os 7 pecados capitais também. Então tem muitas referências que apontam e mostram isso, que é a lei de 7 em funcionamento. Tanto que o ser humano, quando isso está tão arraigado, que até nas histórias alusivas para ensinar as coisas às crianças, por exemplo, as pessoas que criaram histórias usaram personagem de 7. Por exemplo, os 7 anões da Branca de Neve. Por que eram 7? Justamente pela influência que as pessoas que faziam essas histórias muitas vezes estudavam isso, entendiam o poder e o valor do número 7, que é meio místico, tem gente que leva para esse lado aí, né? E respeitavam muito, e ele foi colocando isso na cultura para que as pessoas utilizassem um pouco da lei de 7, digamos em próprias representações mesmo. Mas, voltando aqui, nesse nível que nós estávamos falando, eu ia comentar sobre um exemplo, eu tenho um exemplo completo de uma situação que a pessoa viveu e como a lei de 7 mudou essa situação. Então, vamos lá. Vamos imaginar que você definiu um objetivo que era fazer ginástica. Então, no primeiro nível, na primeira nota musical, dividida em 7 partes, você foi lá, comprou as roupas e foi na primeira aula, conheceu a academia, conheceu as pessoas e fechou a primeira semana. Então, se você sabia disso, você imagina que no terceiro ou quarto dia de frequência ali, você ia ter que pôr energia, e você sabendo disso, você colocou energia e chegou no fim de semana, você atravessou o fim de semana, contou para suas amigas e com isso ganhou energia e foi para a segunda semana, para o segundo nível. No segundo nível, aconteceram alguns fenômenos. Você já conhecia a academia, porque você já tinha ido lá 7 interações, na segunda semana ou no segundo mês, né, dependendo da frequência da pessoa, mas aí dividiu em 7 partes. Na segunda fase, você começou a ajudar as pessoas a trabalhar nos aparelhos, você começou a se interagir, e quando deu naqueles dias, que seria entre o quarto e o quinto passo, e o 7º e o 8º, você já sabendo disso, você colocou novamente energia e conseguiu passar daquela fase, interagindo com pessoas, discutindo, relacionando, e aí você foi selecionado para uma apresentação da academia. A academia gostou da maneira como você estava se comportando ali naquele período ali de 14, 15 interações e falou, olha, eu acho que você tem um perfil, nós vamos fazer uma apresentação aí na festa tal e eu acho que você poderia ir. Então, você com aquilo conseguiu atravessar essa fase para uma nova fase. Então, você entrou na terceira fase da lei de 7, ou seja, no terceiro nível desse exemplo. E aí, você foi lá, fez a apresentação, gostou,
fez alguns contatos ali, porque quando você, antes de subir no palco e depois de subir no palco, você interagiu com as pessoas, viu aquele amigo seu que muito tempo não te via, e ele comentou, nossa, eu não sabia que você fazia academia, que bom, que você está bem, nossa, está aqui até representando a academia junto com outros, eu vou fazer também, olha, então vem, então você teve contato. Você subiu o nível da conversa. Então hoje você já não está mais somente você na academia. Você já está você e as pessoas que te viram e sabem que você está frequentando a academia. Então o seu contexto já está num outro nível, no terceiro nível da coisa. Então essas coisas não são por acaso. Você se abriu a elas e soube colocar energia nos lugares certos. Né? Então, aí passamos para a quarta fase, que é, quando você fez essa apresentação, lá no público tinha uma pessoa que gostava muito de academia e que fazia no estado inteiro a representação. E ela viu que você foi bem e te convidou para ir fazer uma apresentação numa outra cidade, numa festa muito maior, numa situação muito mais amplificada. Vamos retroceder agora. O que fez você conseguir atravessar todos esses níveis? Foi você ter colocado energia nos pontos chaves, que seria na primeira fase, entre o passo 3 e 4, e 7 e 8. Na segunda fase, também, na terceira e na quarta. Então você conseguiu ultrapassar os níveis, ao passo que aquela pessoa que entrou com você no primeiro dia não fez isso e não conseguiu ultrapassar a primeira fase. O primeiro passo. E inclusive tem um detalhe aí onde as leis permeiam, porque você tem, além de você ter que colocar energia, você tem mais de um tipo de energia. Porque imagina que você está lá na academia, olha como é que é importante isso na prática. Sim. Tem horas que você tem que ter energia física, mas tem horas que você tem que ter energia emocional. Verdade. Porque alguém passa e te olha assim num aparelho e você assim vem na sua mente, nossa, como eu tô ridícula com essa roupa de ginástica. Então naquele momento você teve que ter energia emocional. E também mental, porque às vezes você está saindo e não podia pagar aquele valor ou não tinha dinheiro suficiente, então você tem que trabalhar com números para poder você realmente frequentar a academia. E você teve que comprar um tênis, e você teve que comprar uma roupa, e trabalhar com horários. Sim. Então você teve que usar sua mente intelectual. Então, a cada momento de energia, você tem que saber que você coloca energia entre o passo 3 e o 4, 7 e o 8, aí na lei de 7, e entrando pela lei de 3, qual é o tipo de energia que você vai colocar? Física, mental ou emocional. Nossa, então, complexo. isso explica para você, simples, um funcionamento de eu ir na academia. E a pessoa entendendo isso, muitas vezes ela já se anima mais, porque ela já sabe que, olha, entre os passos 3 e 4 vai haver um desânimo. E isso é simplesmente a natureza colocando pequenos empecilhos e eu preciso aumentar a minha energia se eu não quiser cair de nível. Então é por isso que na natureza, quando você vê uma árvore, quando você vê uma madeira, quando você vê um barranco, um terreno, tudo é torto. Nunca é uma linha reta, porque a natureza não funciona em linha reta. Então tem uma força que puxa para um lado e uma força que puxa para o outro, e aí há um equilíbrio. Sim. Então a gente entendendo como que eu vou permear nesse equilíbrio, e é através dessas 3 leis, fica muito mais fácil eu conviver e trabalhar e ser feliz, né? Porque eu me entendendo mais, convivendo melhor, eu acabo tendo uma interação melhor. Tudo isso porque eu acabei entendendo a natureza que está à minha volta, inclusive dentro de mim. Então assim, diante de tudo que você me falou aqui, o autoconhecimento é essencial para que eu consiga colocar essas 3 leis em prática na minha vida. Em prática na sua vida, alinhadas e, se possível, ver alguns desdobramentos que a natureza segue, que aqui não tem um tempo hábil para a gente explicar, que seria que quando eu faço essa divisão, Vaninha, ele dá um número. Se você dividir o 1 pelo 7, uma unidade por 7, que é a lei menor com a lei maior, ele dá um número chamado 0, né, porque está dentro da unidade, vírgula 142857. E essa divisão, Vaninha, ela inclusive influencia no seu humor.
pra você ter ideia. Se você entender essa divisão e onde a natureza te joga, você vai entender quando você está mal-humorada, quando você está feliz, o que que acontece, por que que a natureza deu esse passo. São passos adiantes e passos depois. E a natureza, quando ela quebra para produzir as coisas da natureza, ela te aponta um caminho, uma pista de como é quando você está bem, quando você está mal, quando você está feliz, quando você está triste. Tudo isso tem pistas que está embasado nessas leis. Então quer dizer que essas 3 leis também, elas estão totalmente ligadas na formação da personalidade do ser humano. Totalmente, ela é totalmente ligada e totalmente influenciada a personalidade é totalmente influenciada por essas leis. Então você tem uma linha a ser seguida e nada é aleatório. É aí que está. Essa lei, para você ter ideia de 7, ela é a lei onde se baseia inclusive a lei do caos. Parece que tudo é um caos, mas na natureza tudo funciona. Mas na verdade é porque está regida por essa lei. É muito legal isso. Muito sabe? legal. E é profundo, sabe, Vânia? Quando você começa a estudar, você se encanta, você vê que eu me empolgo a falar justamente por isso. Porque tem muita coisa e é muito legal você ver e sentir e entender isso. E poder usar disso no seu dia a dia e indo fazer uma ginástica. E tem várias outras coisas e situações que vão ser explicadas para a pessoa quando você entende essas 3 leis alinhadas e sabe entrar nelas, como elas funcionam. E a gente entendendo isso aí, então quer dizer que muitas situações que acontecem, começar um curso, uma faculdade, como você falou de empolgação, a pessoa começa, tem muitos que desanimam e param, né? E não voltam mais e param por ali. Então se a pessoa entender isso aqui, ela vai conseguir colocar essas energias que você está falando no lugar nos certo, lugares certos, para que ela não desista, no caso. Para que não desista, para que ela saiba qual é o momento e o tipo de energia que ela tem que colocar, porque às vezes é física, tá chovendo, eu estou no 4º dia, puxa vida, eu vou mentalmente me dar uma razão, tá chovendo, mas lá dentro da academia não tá chovendo. Então todas essas coisas, você tem que, sabendo disso, é mais fácil, quando a sua mente vem dar uma razão, que você torne-se irrazoável, ou seja, a mente te deu uma razão, você está pensando aqui, puxa, mas está com jeito que vai chover, eu acho que hoje eu não vou na academia. E você sabendo disso, você mesma no caso, se combate, não, eu não posso aceitar essa razão, porque é justamente isso, é a natureza falando comigo para eu ficar mais quieto, economizar energia, porque o nosso cérebro sempre tenta economizar energia de todo jeito. Sim, então ele fica ali, querendo que você só coma e conserve energia, não gastar. E aí você vai se transformando numa bola ambulante, né? Verdade. Porque a natureza, para preservar a gente, ela faz isso. Através do nosso cérebro, te dá vontade de comer e fica tranquilo, não gaste energia, guarde para amanhã. E acaba você se enrolando nisso, né? E você vê que está tudo totalmente ligado nas leis raízes, né? É muito legal, muito legal a nossa conversa, muito interessante esse conteúdo, né, do manual. Exatamente. Eu quero que a gente tenha mais oportunidade de estar aprofundando mais nesse assunto, isso. Né? E explica muita coisa, né, Vânia? Não muito. Isso explica muita coisa. Entende a gente, né, em si. Muito mais fácil. Eu quero mais uma vez te agradecer, né, porque foi muito boa essa conversa. Eu também fico muito feliz. feliz. Espero que tenha agradado os nossos internautas, né, e qualquer dúvida que tiverem, pode mandar a pergunta. Para o manueldegente.com. Toda terça e toda quinta, às 15 horas, estaremos aqui com um vídeo novo para você. Sim. Um abraço. Até mais. E até mais.